Nós queremos entrar agora na morte da Tauana, que todo mundo não esquece. E aqui no Na Cena do Crime, você sabe que quando nós pegamos um caso, nós vamos até o final. Nós estamos em cima do caso do René Júnior, nós estamos em cima do caso da Tauana, nós estamos em cima do caso da soldado Gisele e do tenente-coronel geral. A gente não esquece, a gente vai até o fim. E o fim, para a gente, é quando acontece a decisão judicial final de absolvição ou condenação. Então, nós vamos sempre estar retornando no caso da Tauana. E por que nós trouxemos agora de pouco o caso da Tauana? Porque a minha equipe de investigadores e investigadoras, nós conseguimos informações de hoje, desta terça-feira, e são informações que você precisa saber, porque você, é claro, está interessado no que vai acontecer. Quem serão as pessoas responsabilizadas pela morte da Tauana? E aí o que aconteceu? A Justiça de São Paulo, ou seja, a vara criminal que está lidando com a morte da Tauana, lá na cidade de Tiradentes, acaba de suspender as funções de trabalho da policial, da soldado Yasmin Ferreira. A Yasmin Ferreira, hoje, ela é investigada pela morte da Tauana. Isso aconteceu agora no dia 3 de abril de 2026. E a decisão da justiça foi tomada e aponta, o próprio juiz do caso aponta o quê? Que há indícios que estão sendo apurados de uso de excesso de força durante a abordagem. Tá? Essa é a notícia. Você pode me perguntar, Lordelo, dá para você traduzir para a gente o que aconteceu? Pode. Ela é retirada do trabalho. Ela está suspensa do trabalho policial. Ou seja, ela tem que ficar na casa dela. Por quê? Porque entendeu a justiça que tinha que acontecer essa suspensão. Essa suspensão, como eu disse, afasta ela das atividades operacionais. E outro detalhe, detetive Alan, que me chama a atenção. A justiça proíbe que ela fique com arma de fogo. Então, normalmente, o policial tem uma carga da arma da polícia, ela teve que entregar. Por quê? Porque a justiça proibiu o porte de arma de fogo. Outro detalhe, que também a Justiça Criminal de São Paulo, que está apurando se houve excesso ou não na ação da soldado Yasmin, é que ela também não pode manter nenhum contato com testemunha, ela não pode manter contato com familiares lá da vítima, que é basicamente o Luciano e demais familiares. E outro detalhe, ela não pode deixar a cidade de São Paulo sem autorização. Você vem, de certa forma, com uma reviravolta. Na última live a gente comentou sobre a suposta promoção dela, né, Lordelo? Você fez questão de explicar pra gente exatamente o que aconteceu. E agora a gente tem uma mudança drástica do cenário, né? De promoção ali. Tudo bem, você explicou exatamente o que era, não sendo bem uma promoção, Sim. por assim dizer. Mas agora a gente tem essas restrições. Isso dificulta a vida ali, né, da Yasmin agora. Não, dificulta. Por quê? Porque o processo ele foi encaminhado de uma determinada maneira. E agora ele está virando. A gente chama que ele está virando. As possibilidades estão virando. Só que ela tem mais uma restrição. A soldada Yasmin, ela não pode sair de casa no que a gente chama de recolhimento noturno. Entre 22 horas e 5 da manhã, 22 da noite e 5 da manhã, a Yasmin não pode sair de casa. É um toque de recolher, basicamente. Um verdadeiro toque de recolher, ou seja, a justiça agora já apura eventual excesso. E se ficar provado que houve um eventual excesso, ela pode responder pelo crime de homicídio, por ter atirado na Tauana. A promotoria, e aí vem a novidade também para você saber. Nós mostramos aqui, nos nossos vídeos anteriores, que o Luciano estava respondendo por crime de resistência. O Luciano era o marido dela, O né? Luciano ele estava respondendo por crime de resistência. A promotoria ouviu o Luciano foi ouvido no DHPP, você viu aqui as imagens que a gente trouxe no vídeo anterior, e aí a promotoria pediu o arquivamento
da imputação de crime de resistência contra o Luciano. Ou seja, o Luciano não cometeu crime. E, na verdade, a promotoria disse o seguinte, mas que resistência que ele fez? Não houve nenhum tipo de resistência que pudesse induzir que, eventualmente, o Luciano teria praticado Ele não avançou contra a viatura, ele não avançou contra ninguém. E a gente analisou as imagens, Ele né? fez tudo que o policial mandou. E outro detalhe, ele foi para a delegacia sozinho. Ele não foi detido e chegou lá, ele respondeu um termo circunstanciado de crime de resistência. Ou seja, o Luciano, ele disse e afirmou e mostrou para os agentes que ele não estava armado. Ou seja, ele realmente não merecia responder por crime. E você vai ver agora o que o Luciano disse. Não, aqui tem algumas imagens, né? Que são imagens que eu estava falando que não entrou, quando eu estava falando dessa soldada Yasmin, são imagens de apoio. Durante o ocorrido ali. Que é o dia do crime, correto? Que era o dia do crime. E ela sempre andando para lá e para cá, já isso é uma preocupação, né? É uma preocupação. Ali já possivelmente identificou o que aconteceu, né? Vamos ver agora o depoimento do Luciano. Teve um disparo, eu pensei que era bala de borracha. E minha mulher pedindo socorro. E eu tentando ir pra cima dela pra socorrer ela. Bom, então ele ficou muito claro, né? Agora eu queria trazer para vocês, pessoal, eu consegui o que a promotora do caso, que está analisando, a doutora Ana Luísa Toledo Barros, ela é que entendeu que não houve crime de resistência. Eu queria trazer para você o que ela disse. Tá? Aqui é o despacho solicitando o arquivamento em relação à imputação do marido da Tauana, que é o Luciano. Vamos lá, a doutora Ana Luísa disse, abre aspas, eu vou ler para vocês. Diante da ausência de dolo específico, da não comprovação de violência contra os agentes, da inexistência de lesões nos agentes e do caráter mínimo e reflexo da conduta atribuída ao investigado, que é o Luciano, não se vislumbra justa causa para qualquer ajuizamento de ação penal. E ela disse, Luciano é testemunha presencial do homicídio. Olha o que disse a doutora Ana Luísa. Detetive, ela não é brincadeira. Olha o que ela disse. Luciano, visão da promotora, é testemunha presencial do homicídio praticado pela policial em face de sua esposa, sendo completamente descabido que seja investigado Luciano e processado por resistência. Parabéns à doutora Ana Luísa Toledo Barros. Uma pílula de justiça, né, no meio dessa confusão toda, né, Lordano? Não, porque o Luciano está buscando justiça pela morte da esposa. Imagina ele respondendo por crime de resistência. Agora tem um detalhe, pessoal. É importante você saber que duas testemunhas presenciaram os fatos e a discussão que teve lá entre a Tauana e a soldado Yasmin. E elas confirmaram, na verdade, que houveram golpes desferidos por Yasmin. E na visão das testemunhas, a Tauana simplesmente tentou se defender. Então eu vou te mostrar um vídeo com imagem que a gente nublou o rosto dessa pessoa que gravou, que estava numa laje, para você entender o que aconteceu no dia da morte da Tauana. Vamos lá. Olha lá. Tudo isso foi gravado, ó. Você entendeu? Isso está tudo no inquérito policial. E é um dos motivos que a doutora Ana Luísa, a promotora, entende que não houve nenhum tipo de resistência. E na visão dela, ela está apurando e para poder indiciar ou não, processar ou não, denunciar ou não, a soldado Yasmin, que hoje, agora, já está afastada do serviço policial. Agora, também tem uma testemunha que estava, no momento do disparo, ela gravou. Ou seja, a pessoa viu, muita gente viu, porque o disparo foi consequência de um bate-boca. E o bate-boca fez com que as pessoas abrissem as portas de casa. E hoje todo mundo com o celular na mão sai gravando. Vamos dar uma olhada nesse vídeo.
Essa é a continuação do vídeo, né? Que é o vídeo da pessoa, olha lá, 2h58. 2 e... Olha o barulho, vamos pôr de novo? Que esse foi o momento, esse homem viu o que aconteceu. Vamos ver o momento. É bem no momento mesmo, né, Orlando? Esse foi o momento, 2h58, que a Tauana iria perder a vida. Agora, nós temos o relato de uma testemunha dos fatos que não quer ser identificada e, na visão dessa testemunha, a viatura que atingiu o braço do Luciano. E não o Luciano que tentou dar um murro no retrovisor da viatura. Vamos ver. Chega mais ou menos aqui onde a gente está. A polícia joga o carro para cima dele de propósito para acertar. Que foi na hora que a Tauane responde: vai me atropelar? Os policiais deu ré. Nessa que eles deu ré, a policial feminina que estava do lado já saiu xingando ela. Ô, sua vagabunda. Eu sempre digo o seguinte, pessoal, eu aprendi uma coisa, quando eu dou instrução para policiais, eu ensino o seguinte: quando você atende uma ocorrência, o policial ele tem que atender com educação. É o que eu chamo de você entrar numa ocorrência como um gatinho. Se precisar, você sai como um leão. Você não pode entrar como um leão, porque senão você sai como um gatinho. E nesse caso, tem testemunha que diz que a soldada Yasmin chegou ofendendo a Tauana. Então o policial não tem que ofender ninguém, o policial tem que, eventualmente, simplesmente ver o que estava acontecendo. E muita gente fala isso também sobre o motorista da viatura, né? Pelo menos pelas imagens que a gente verificou, também teve ali uma certa agressividade no tom de voz. E no chat aqui a gente acabou de receber um superchat da Camila, e ela tá batendo nessa tecla. Eu vou colocar aí na tela para vocês e vou ler para você que tá só escutando a gente. E diz o seguinte: o mínimo que deveria acontecer, a população paga impostos altos e espera, no mínimo, preparo, responsabilidade e respeito de quem ocupa cargos públicos. Infelizmente, nem sempre é isso que vemos. Aí colocou uma hashtag ali, povo brasileiro, e a carinha de palhaço, porque realmente, todos esses casos que a gente vem abordando, às vezes é como a gente se sente, né, Lordela? Olha, Camila Gavioli, parabéns, você é uma pessoa muito consciente. Eu quero te dizer uma coisa. A minha vida como delegado foi atender o público em plantão. E eu sempre atendi o público com um sorriso. Eu sempre atendi o público tentando entender qual era o problema que ele tinha, para eu poder dar uma solução. Tá? E o funcionário público, tanto o funcionário de uma empresa privada, a primeira coisa que você tem que fazer é tratar bem o cliente. É a mesma coisa, Camila, você entrar num shopping, numa loja e você ser maltratado. Isso não vai acontecer. Então, o policial, seja civil, seja militar, seja federal, seja guarda, o que vale é a educação, Camila. E a educação, ela tem que começar no começo da ocorrência para você gerar empatia para quem você eventualmente vai atender. E nesse caso, vamos dizer que o soldado que dirigia a viatura bateu sem querer no braço do rapaz. E ele deu ré para pedir desculpa. Vamos dizer que ele dá ré, ele falava: olha, por gentileza, me desculpa, está meio apertado aqui a rua, eu bati no seu braço, machucou, o senhor precisa de atendimento? O que o Luciano ia falar, detetive Alan? Ele ia falar: olha, pô, que é isso, já foi, não aconteceu nada. Não, toca a sua vida. Acabou! O soldado e a soldada ia continuar a trabalhar, minha gente. Agora, a gente tem um vídeo que aparece que quando ele dá ré, ele já ofende o Luciano, se não me engano, chamando de vagabundo. E caso a atitude do Luciano ali fosse outra, os policiais estariam ali no direito de talvez agir de outra forma, né? Não chegar ao que chegou, obviamente, mas mudaria toda a situação, né, Lordela? Esse é o problema. Eu sempre digo, eu aprendi com os meus pais, você nunca perde sendo educado. Você sendo educado, mesmo estando errado, você nunca perde. Agora, seja policial, seja um funcionário de loja, pô, você tem que tratar bem todo mundo. Não tem diferença nenhuma entre servidor público e servidor privado. A própria palavra diz servidor público. Servidor é para servir, não é para humilhar, não é para menosprezar, é para servir, ok? Então, realmente, a gente não percebeu. E tem testemunha
que alega que a soldada Yasmin chegou ofendendo a Tauana. Essa que é a questão. E aí, foi aí que a soldada Yasmin teria elevado o tom de voz na abordagem. A gente tem vídeo sobre isso, vamos ver. Ô, sua vagabunda, o que você falou aí? Aí a Tauana me pegou e falou, vagabunda é você. Eu só perguntei por que você tá me atropelando, que vai jogar com a cima de mim, né? Não quis se identificar, hein? Olha, realmente, eu volto a repetir, a maneira como um policial trata uma ocorrência vai, no final, você tem a conclusão se a ocorrência foi bem conduzida ou não, e nesse caso, uma mulher morreu, mãe de 5 filhos, uma morte totalmente sem noção, sem nada, uma mulher morreu. Não é troco de nada. Realmente é um absurdo. Agora, chegou a última notícia desse caso, acabou de chegar. Nós estamos trazendo aqui praticamente primeira mão para você. Aconteceu o seguinte, a Yasmin, como eu te disse, Yasmin Cursino Ferreira, ela tem 22 anos, jovem de polícia, tem 1 ano e pouco de polícia. Ela recebeu aí essas reprimendas, ela teve que se retirar do serviço temporariamente, mas ela acaba de registrar boletim de ocorrência porque ela alega que está sofrendo crimes de ameaça e também crimes de difamação. Então, de acordo com a policial, ela já fez o boletim de ocorrência, ela já mandou para o delegado prints de ameaças que ela recebeu. Eu não sei direito se ela recebeu pelo WhatsApp ou por rede social. E também a mãe da soldado Yasmin, que isso também é um absurdo, a mãe chegou a receber mensagem narrando que a morte da filha estaria decretada pelo crime organizado. E aí já... Olha como a situação vai se elevando. Escalando, né? Então, a defesa, os advogados da Yasmin foram à delegacia de polícia, registraram o boletim. Isso tem que ser apurado, que é outro absurdo. A Yasmin vai responder, está respondendo lá o inquérito policial. A mãe dela não pode ser molestada, mas eles parecem que estão sendo. E a justiça resolveu decretar sigilo no inquérito policial. Ou seja, é uma repercussão atrás da outra, porque eu sempre digo que violência acaba gerando sempre mais violência. Ó, a Delusca mandou outro superchat aqui pra gente, Lordelo. Eu vou ler mais uma vez pra vocês, tá? Doutor Lordelo, a conduta dos policiais deveriam ser individualizadas, pois um fato negativo cometido por PM ou GCM recaem sobre nós, civis, né? Olha, Delusca, você falou uma verdade. Eu sempre digo o seguinte, eu tenho absoluta certeza que a maioria do atendimento da Polícia Militar, da Polícia Civil, são bons atendimentos, tá? Eu, quando sou parado por policiais, a gente vê na rua, é um bom... Mas você tem policial que se excede. Tem policial que está estressado, tem policial que está com um problema em casa, e tem policial que é muito nervoso. E aí a pessoa se excede e, ao invés dele lidar com uma ocorrência, ele vira parte da ocorrência. Gente, no Brasil, detetive Alan e meu investigador que está me assistindo, existe uma normatização. Parece que é meio uma coisa que já virou um clichê, que morre uma pessoa, ninguém mais liga. Gente, isso no mundo inteiro não acontece. O número de gente morta no Brasil é algo assustador. Só que há uma normatização. Morreu, aconteceu, que azar. Não é isso. A realidade é que não é. É diferente bandido trocando tiro com a polícia, é uma coisa. Mas nesse caso, a gente sabe que foi algo totalmente banal, um retrovisor que bate no braço de um homem e no final nós tivemos uma mulher morta, uma mãe de 5 filhos, realmente muito complicado.